Bom dia, Rio Grande! Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Mercofil, mais de 20 anos trabalhando com as melhores marcas de óleo. Quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Eu não vou errar o ano mais, Simone. Vou tentar manter esse compromisso de não cometer mais esse ato falho, que não é meu isoladamente, é de muita gente. Sempre que dá essa virada de ano, a gente confunde muito, né? O 22 com o 23 agora. Bom dia, Simone. Bom dia, Léo. Bom dia, Rio Grande. Lembra da época que se usava talão de cheque? Claro. Quando virava o ano era um grande problema colocar a assinatura data no ali, talão de cheque, fazer uma puxadinha na perna ali, né? Muita gente. Tinha que rasurar o cheque. E às vezes não ficava bom, aí gastava uma folha. Um ano depois o cheque não valia se tivesse com a data errada. Ainda bem que não existe mais esse problema. Ainda existe talão de cheque? Existe. Não, e existe isso. Mas existe na hora de preencher, a gente preenchia errado também. No costume do ano, a gente errava o ano, botava o ano anterior sempre, porque tinha que botar ali o finalzinho do ano. Era justamente isso que era o grande problema no mês de janeiro, na virada do ano. 2023 está no comecinho e começou com calor, hoje continua com calor. A gente vai ter temperaturas chegando aos 36 graus na região das Missões, mas em algumas partes do estado o dia inicia com nuvens. Vamos dar uma olhadinha no norte gaúcho, ao vivo, norte não, região da Serra, Caxias do Sul, está aparecendo na tela. Lá no horizonte a gente começa a ver uma claridade do sol, mas muitas nuvens, 16 graus é a temperatura em Caxias do Sul, até tem possibilidade de chuva agora de manhã, mas depois abre, não passa dos 26 graus. Em seguidinha eu vou contar a previsão do tempo para todas as regiões do estado. No Bom Dia de hoje, a gente te atualiza sobre as agressões cometidas por policiais militares e que geraram afastamento de PMs das ruas. No caso de Novo Hamburgo, a mulher que teve um saco plástico colocado na cabeça durante uma abordagem prestou depoimento ontem. Vamos mostrar a agressão a um cinegrafista por um bolsonarista ontem. Isso aconteceu quando manifestantes deixavam um acampamento em frente ao Comando Militar do Sul, em Porto Alegre. E um vereador de Nova Santa Rita assumiu ser o autor da agressão. No nosso bloco de Campo e Lavoura, vamos contar que subiu para 33 o número de municípios em situação de emergência por causa da estiagem. E mostrar como está afetando algumas cidades. Em Cruz Alta, famílias estão tendo que receber água através da Defesa Civil. E a produção de leite e de milho já tiveram quedas expressivas. Com a falta de chuva, cenários como esse estão cada vez mais comuns. Neste açude de cerca de 100 metros cúbicos, onde existia água há pelo menos 40 dias, só resta terra, pedra e muito pó. Nas nossas viagens pela história do Bom Dia, nesses nossos 40 anos, vamos voltar até o início dos anos 2000, marcado por fenômenos extremos no tempo, ciclones, cheias, estiagens que surpreenderam e assustaram os gaúchos. E na nossa viagem pelas regiões do estado que são notícia aqui, vamos visitar o norte e o noroeste gaúcho, regiões marcadas por tragédias. Estrada de chão que corta essa barragem da Corsã aqui no município quando caiu dentro da água depois que o motorista perdeu o controle do veículo. 16 estudantes e uma monitora perderam a vida. Histórias trágicas, mas também são regiões marcadas por música e valorização da nossa cultura. A música nativista sempre é motivo de notícia pra gente. Isso porque, através dela, é possível mostrar um pouco do que é o nosso estado. Os costumes, o jeito de ser e pensar do gaúcho e a lida de campo. Na região norte e noroeste do estado, temos festivais novos e outros antigos e que sempre estiveram entre os assuntos no Bom Dia Rio Grande. Nossas celebrações de aniversário de 40 anos que começaram, na verdade, há um mês, né? A gente está aí já há um mês celebrando esse aniversário. Ao longo dessa semana, logicamente, a gente vai intensificar aí esses conteúdos que marcam o aniversário do Bom Dia e vai pedir para você, claro, mandar sua mensagem no nosso WhatsApp 993885555. Compartilha pra gente. Ontem a gente recebeu uma mensagem muito legal de uma telespectadora dizendo que o Bom Dia mudou a vida dela a partir de uma entrevista que ela assistiu aqui. Ela ingressou num grupo de acolhimento de mulheres, de desenvolvimento profissional e acabou mudando a vida dela. Você tem alguma história assim que o Bom Dia te ajudou a dar uma guinada aí na sua vida ou alguma notícia que
tenha te marcado muito aqui logo cedinho no Bom Dia Rio Grande, manda pra gente, compartilha que a gente está aguardando a tua mensagem. Vamos juntos até as 8h30? Bom Dia Rio Grande desta quarta está só começando. 6h04. Mudou um pouquinho a nossa trilha, né? Achei legal. Animada. Pegada especial. mais forte a nossa trilha do Bom Dia Rio Grande. Desejando bom dia para você que está desde cedo aqui com a gente. E é na região norte, também na região noroeste, que a gente desembarca hoje na nossa viagem pelos fatos que marcaram a cobertura do Bom Dia Rio Grande por todo o estado. No ano em que o Bom Dia Rio Grande nasceu, as ruínas de São Miguel foram declaradas Patrimônio Cultural da Humanidade por causa do seu valor histórico e da forma como tudo se preservou. Um ponto turístico do estado que até hoje atrai visitantes na região noroeste. Em 1984, mostramos a casa que o escritor Érico Veríssimo nasceu e viveu os primeiros anos de vida em Cruz Alta. Casa essa que foi tombada pelo patrimônio histórico e artístico do Rio Grande do Sul. Mas a relação da cultura com a história dos gaúchos e com o Bom Dia Rio Grande vai mais além. A música nativista sempre é motivo de notícia pra gente. Isso porque, através dela, é possível mostrar um pouco do que é o nosso estado. Os costumes, o jeito de ser e pensar do gaúcho e a lida de campo. Na região norte e noroeste do estado, temos festivais novos e outros antigos e que sempre estiveram entre os assuntos no Bom Dia Rio Grande. Eu vou destacar aqui a Coxilha Nativista de Cruz Alta, que foi o terceiro festival a ser criado no estado e o único dos mais antigos a ser realizado todos os anos desde a criação em 1981. A Coxilha abriu as portas também para outros festivais no estado. Fundado em 1986, o Festival Carijo da Canção Gaúcha de Palmeira das Missões também foi destaque nessas 4 décadas. Carijo significa uma etapa na produção da erva mate. É o momento em que as pessoas se reúnem em volta do fogo por 3 ou 4 dias para cuidar da desidratação da erva mate. Nesta ronda, como é chamada, vale de tudo: trovas, anedotas, cantorias, muita música e namoro. O Bom Dia também foi palco de dançarinos de diversos países desde o início do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. Mostramos as apresentações e a integração de culturas pelas ruas. Muitas pessoas pararam no centro da cidade para sentir o gostinho do que vem pela frente nos próximos dias. As procissões religiosas também marcaram essa história, com a devoção à Nossa Senhora Aparecida, em Passo Fundo, a Nossa Senhora de Fátima, em Cruz Alta, que todos os anos reúnem milhares de pessoas nas ruas. Mas, infelizmente, essas demonstrações de fé também contrastaram em outros momentos com as tragédias vividas no norte e noroeste do estado. Em junho do ano passado, noticiamos a morte de 11 pessoas no incêndio num centro de apoio a dependentes químicos de Carazinho. Estão os bombeiros que estão trabalhando nessas buscas e também a Brigada Militar que está trabalhando nesse isolamento. Imagens impressionantes do maior incêndio da história de Passo Fundo foram mostradas primeiro no Bom Dia. Em julho de 2014, 3 prédios no centro da cidade ficaram destruídos. O fogo que teria começado no segundo pavimento que desabou. Lá ao fundo ficavam o açougue e também a padaria. E aqui na frente, completamente destruídos, os caixas desse estabelecimento. E histórias que até hoje marcam a nossa memória. Em Erechim, em 2004, um ônibus escolar passava por uma estrada de chão que corta essa barragem da Corsã aqui no município quando caiu dentro da água depois que o motorista perdeu o controle do veículo. 16 estudantes e uma monitora perderam a vida. O acidente aconteceu em setembro de 2004 e chocou o estado e o país. Essa dor vai ser pro resto da vida. É 18 anos que a gente que passou, mas a dor é a mesma e vai ser até o final. Há 22 anos, o Bom Dia noticiou um dos momentos mais turbulentos da pecuária brasileira. Um foco de febre aftosa foi
estado. Mais de 11 mil bovinos tiveram que ser sacrificados. Também acompanhamos outras histórias que chocaram o estado, como o caso do menino Bernardo Boldrini, de Três Passos. A gente abre essa edição do Bom Dia falando sobre o assassinato do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, na região noroeste do estado. A polícia não tem dúvida do envolvimento do pai, da madrasta e de outra mulher amiga do casal nesse crime. A casa onde o menino morava virou um local de homenagens. Depois da celebração, um grupo de pessoas saiu encaminhada pelas ruas da cidade e veio até a casa onde Bernardo morava com o pai e a madrasta. Aqui, mais um momento de homenagens. 6 anos depois, outro caso semelhante chocou o Rio Grande do Sul. A morte do menino Rafael Vinks, de 11 anos. O corpo dele foi encontrado em uma caixa de papelão. A mãe, Alexandre Dogokensky, chegou a confessar que matou o filho, mas hoje nega o crime. O namorado de Alexandra Dogokensky e a dona do hotel onde ele trabalha também prestaram depoimento. Agora nós temos um caso de homicídio, então tem que ser refeito, tendo novas perguntas e novos questionamentos. Há 20 anos, a notícia era o aparecimento do corpo da primeira das vítimas do serial killer Adriano da Silva. Um caso que chocou o país. Ao todo, foram 9 crianças entre 8 e 14 anos mortas e violentadas por ele. Adriano segue preso. Em junho de 2018, acordamos com as imagens de um tornado que destruiu propriedades rurais da região, matando 2 pessoas. Nessa propriedade, 3 aviários como esse ficaram completamente destruídos. 80 mil aves morreram. A atividade era a principal fonte de renda da família. Um caminhão chegou a ser arrastado pela força do vento. Quem dirigiu o caminhão era o seu Domingos. Caminhoneiro experiente com 57 anos, ele conta que não acreditou que o vento tivesse tanta força. E no momento lá que a gente se deu por um temporal, né? Que não teve assim o que nós conseguisse escapar daquilo lá, né? Também registramos nesses 40 anos doenças que assustaram o mundo. Foi o caso da gripe A em 2009. A primeira morte no Brasil foi na região. A vítima, um caminhoneiro de 29 anos, estava internado aqui no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. 11 anos depois, outra doença contagiosa chega ao país, a Covid-19, que aqui no Rio Grande do Sul deixou mais de 40 mil mortos. Mas a esperança veio 1 ano depois com a vacina. Aqui no CTG Lalau Miranda, em Passo Fundo, um grande esquema de vacinação foi montado. Milhares de pessoas foram imunizadas. Que a esperança continue sendo motivo de muitas pautas e venham outras boas histórias para contar nos próximos anos. Olha, arrepia essa imagem recuperada aí do famoso CTG Lalau Miranda, que tanto a gente falou aqui. Filas para vacinar, né? Lotados de cadeiras e, enfim, aquela expectativa toda pela chegada da vacina. E aí, quando chegou o alívio aí, o que a gente está vendo agora, a vacina fazendo muito efeito aí na redução drástica do número de mortos pela Covid-19. Bom, é óbvio que nessas comemorações de 40 anos do Bom Dia, a gente não ia esquecer de vocês aí de casa, né? Os nossos companheiros de todas as manhãs. A Karina, que é professora de atendimento educacional especializado e confeiteira nas horas vagas, como ela mesma diz, mandou um recado super emocionante para a gente. Olha só. O Bom Dia Rio Grande, para nós, tem um gostinho de infância. Onde desde muito pequeno, lá quando a gente morava em Santiago, no interior do Rio Grande do Sul, nós já éramos assíduos telespectadores. E por muitas vezes brincávamos de sermos apresentadores do jornal. O tempo passou, na adolescência a gente veio morar na região metropolitana de Porto Alegre, onde continuamos olhando o Bom Dia Rio Grande sempre que possível. Então veio a pandemia. Eu, professora de educação infantil, com as meninas estudantes, acabamos ficando em casa, meu esposo trabalhando na linha de frente. Mesmo assim, nós acordávamos cedinho para Bom Dia. E começamos a enviar mensagens. E essas mensagens têm uma importância tão grande para nós, porque nos acolheram tanto. As mensagens, cada vez que vocês liam e continuam lendo, porque a gente continua enviando mensagem, é como se vocês saíssem aí da TV e viessem nos dar um abraço. Então, desejo a vocês vida longa, muito sucesso a todos os envolvidos, desde a
redação, produção, apresentadores, o pessoal que fica em frente às câmeras, atrás das câmeras, todos vocês estão de parabéns. É o melhor jornal que tem no mundo. Beijos e parabéns. No mundo. Obrigada. É emocionante, né? Emocionante. Mesmo. E é recíproco isso, Karina. Se você se sente abraçada, né? Quando a gente lê uma mensagem aqui, a gente se sente muito abraçado quando vocês mandam as mensagens para a gente também. E a gente é acolhido também por vocês. O Bom Dia Rio Grande tem esse espírito de ser, né, uma grande família, realmente. A gente sente muito esse carinho. É uma relação muito diferente que a gente tem. E sente muito essa proximidade, esse carinho. E é tão próximo que eu fui pegar o meu café aqui, porque a gente toma café da manhã junto, né? Recebe foto de café da manhã, de chimarrão aqui, para mostrar que a gente está junto. Estamos começando o dia junto também. Às vezes a gente acorda meio atrapalhado, erra o ano, erra o dia da semana. Acontece, acorda né? muito cedo. 6 da manhã, aí a gente vai aquecendo e iniciando o dia junto com você e sentindo, viu, essa conexão que você sente e a gente sente também. Com o Bom Dia Rio Grande, e ela que nos assiste, manda mensagem sempre, nos deixou a mensagem de parabéns. Aniversário é a data mais importante do ano. Fazer aniversário junto com o melhor programa da TV, que é o Bom Dia Rio Grande, é uma honra para mim. Parabéns a toda a equipe do Bom Dia Rio Grande, que nos brinda cada manhã com matérias e reportagem que abrange todas essas classes sociais. Eu sinto falta do Bom Dia Rio Grande nos fins de semana. Minha voz é estranha assim, porque eu só tenho um câncer na garganta. Mas eu estou curada. É isso, eu comemoro todos os dias. Parabéns, Bom Dia Rio Grande. Querida, a gente comemora contigo, Mariana. Beijo grande, a gente mandou os parabéns ontem, estamos mandando de novo. Boa recuperação aí para ti. Mariana que está sempre aí nos acompanhando. Beijo grande para ti, Mariana. Agora, deixa a gente descansar no fim de semana, Mariana. Volta e meia, ela vem com essa ideia, né? Vamos fazer fim de semana, calma, mas aí... Calma, gente. Deixa espaço para outras coisas aparecerem aqui na tela da RBS TV também. A gente já tem 2h30 de segunda a sexta, é um tempão. Retrospectiva dessas 4 décadas de Bom Dia Rio Grande, chegamos hoje aos anos 2000. Entre as principais notícias que chamaram a atenção nessa época, os fenômenos meteorológicos ganharam destaque. Ciclones, cheias e estiagens surpreenderam os gaúchos, que não conseguiam mais reconhecer o próprio clima. Postes, árvores tombaram, atingiram casas, carros. Nos edifícios, mais sinais de prejuízos. Caiu a telha do meu quarto, quase pegou na minha menina de 2 anos. Árvores foram arrancadas com raízes. O granizo também matou animais. A natureza foi muito cruel com a gente. E Erechim completa hoje ao meio-dia 24 horas de racionamento de água. A terra seca não produz mais nada. As criações também sofrem com a falta de chuva. A água atinge 2 metros de altura nas casas. O que era rua virou um verdadeiro rio. Está nos preocupando bastante, né? Porque a gente aqui está rodeado d'água, né? Uma década marcada pela instabilidade climática. Subiu para 20 o número de municípios que já decretaram situação de emergência por causa do temporal do fim de semana. 28 municípios gaúchos decretaram situação de emergência por causa do mau tempo. É o primeiro da manhã, então, às vezes, o inesperado acontecia, né? O mais interessante de você trabalhar num telejornal que começa o dia e que vai fazer uma previsão de tudo, né? É que às vezes no dia seguinte não era nada daquilo que a gente falou, mudou tudo. Eram 5 horas da tarde quando o dia virou noite. Nuvens escuras cobriram o céu de Porto Alegre. Começou dia lindo, vai ser um dia ótimo,
virou Porto Alegre, deu vendaval, ciclone, voou. O dia seguinte a gente estava revirado junto, entendeu? Por volta de 11 horas da noite, a chuva ficou intensa e as rajadas também. Os vidros das sacadas e janelas foram arrancados. Até móveis foram parar longe. Portões de garagem, muros, fachadas de concreto. A força do vento destruiu e assustou muita gente. Eu pensei que o mundo fosse realmente acabar. Foi algo terrível. Foi um ciclone, né, com características de furacão. Por que características de furacão? Porque o deslocamento dele foi diferente. 4 anos depois, mais um ciclone assusta os gaúchos. O ciclone que atingiu o estado na noite de sexta-feira e madrugada de sábado causou alagamentos e destruição. O ciclone extratropical que se formou no mar e atingiu principalmente a região metropolitana de Porto Alegre provocou chuva e ventos de mais de 100 km por hora. Dezenas de pessoas já foram resgatadas de áreas de risco no município. O Rio dos Sinos transbordou e, em menos de 2 horas, invadiu casas, derrubou muros e paredes e fechou escolas. Temporais violentos também tiraram vidas pelo interior. Depois da tragédia, as marcas da destruição. No centro da cidade, a torre da igreja caiu sobre este prédio, onde funcionava um lar para idosos. Começou a chover e começou uma coisa a rodear. A rodear e vinha vindo um barulho. Eu sabia disso. 4 crianças que estavam na escola morreram. Este carro, que estava ao lado da escola, foi atingido por blocos de concreto. O motorista, Olir Suzin, também morreu. As estações do ano pareciam ter se misturado. Todos os anos o verão mostra a cara em pleno inverno, mas este ano com mais frequência. Porto Alegre tá pior que lá pro norte, cara. Tá triste. Aqui tá muito quente. Eu tava esperando mais frio. Difícil foi pensar em se preparar para temperaturas baixas num fim de semana em que deu até praia. O manto gelado que cobriu algumas cidades pegou os gaúchos de surpresa. Eu nunca senti tanto frio em toda a minha vida. Apesar de fora de época, o frio é comum na região, mas causou espanto nos moradores. Mas o frio hoje é Cusco, vivente. Tantas mudanças de temperaturas vieram acompanhadas das enchentes. Para se locomover somente com barcos, alguns moradores se arriscam ao passar pela água a cavalo. Outros tentam contato telefônico para fora da ilha. E algumas famílias, sem alternativas, estão morando em barcos. É muito apertadinho, vai ficar assim, não tem como. Fazendas ficaram isoladas e lavouras de arroz inundadas. No lugar das plantações devastadas, pedras arrastadas pela correnteza. Difícil pensar que a falta de chuvas também seria um problema. O verão que mal começou já está castigando as plantações do Alto Uruguai. Já são 3 meses sem uma boa temporada de chuvas. Prejuízos no campo e racionamento na cidade. O que aconteceu com o tempo no Rio Grande do Sul nas últimas décadas? A ocorrência, por exemplo, de secas, né, elas normalmente ocorrem em períodos, né, elas estão fortemente ligadas a períodos de laninha, né, períodos mais chuvosos estão ligados a anos, né, ou meses de El Niño. Então, de uma maneira geral, nós tivemos 4 ou 5 eventos de El Niño, 4 eventos de laninha e, eventualmente, esses eventos de secas e cheias associadas a essas variações. Elas são parte de um processo natural, mas elas também estão sendo intensificadas pela atividade humana. Isso, de uma maneira geral, né, os modelos estão indicando, né, que esses eventos extremos, né, sejam ondas de calor, ondas de frio, ou cheias ou secas, elas acabem se intensificando para as décadas futuras. O que fazer para tentar conter o clima extremo? Começar a tomar ações rápidas, né, em relação à questão de redução de emissão de gases de efeito estufa. A gente precisa transformar, né, toda a nossa economia numa economia mais verde e ambientalmente sustentável, né?
Pequenos atos podem transformar a história. É o que você vê amanhã na retrospectiva da segunda década dos anos 2000, aqui no Bom Dia Rio Grande. Valeu, gente. Obrigado aí pela parceria, pela companhia. Amanhã tem mais, a partir das 6. Tchau, tchau. Uma ótima quarta-feira. Até amanhã. Capão da Canoa. Bom Dia Rio Grande. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Mercofil, mais de 20 anos trabalhando com as melhores marcas de óleo.